Olá! Estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Um programa com a direção executiva do Dr. Arnold Duval de Filho e hoje estamos recebendo um grande jurista. Eu sou Luiz Flávio Durso e recebo aqui o 37º presidente do Brasil. Trata-se do doutor Michel Temer, a quem damos as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Durso. Você sabe que é um grande prazer participar com a devida vênia do seu programa. Eu acho que é fundamental. Sei que você traz aqui juristas e tem uma prosa muito pessoal e, naturalmente, muito voltada para o mundo jurídico. Aliás, nada mais oportuno nos dias atuais, de modo que é um prazer revê-lo e estar no seu programa. E hoje nós vamos ouvir aí alguns ruídos dos aviões, porque nós estamos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, gravando este programa. Presidente Michel Temer, onde o senhor nasceu? Nasci numa pequena cidade, viu, Durso, em Tietê. Acho que quando eu nasci, Tietê tinha uns 15 mil habitantes, mais ou menos. E até vou contar uma particularidade. Você sabe que eu morava fora do chamado perímetro urbano, eu morava numa chácara. Sim. E até para chegar até a escola, quando ingressei na escola, a primeira escola, já no curso primário, eu andava entre ida e volta uns 7, 8 quilômetros diariamente, né? Isso até que me preparou para as caminhadas que eu dou nos dias atuais. Não é? A sua infância foi com os seus pais? Com meus pais. Nós éramos, na verdade, viu, Lúcio, é uma coisa incrível. Aliás, eu quero revelar a receptividade que o Brasil confere aos estrangeiros. Você sabe que meus pais nasceram no exterior, nasceram no Líbano, cresceram, casaram-se no Líbano, tiveram os 3 primeiros filhos no Líbano e depois vieram para o Brasil. E daí tiveram mais 5 filhos, eu sou o último. E sendo o último ainda um pouco temporão, porque eu nasci, na verdade, 6 anos depois do mais velho, de quem está acima de mim. É uma família de 8 irmãos, hoje restamos apenas 2. Eu e meu irmão, logo acima de mim. Mas eu conto essas coisas porque, olha, sendo presidente da República e tendo tido a oportunidade de percorrer os mais variados caminhos, fosse na vida universitária, na vida profissional e particularmente na vida pública, eu sempre tento homenagear o Brasil, como, aliás, é interessante fazer meu pai. Você sabe que desde criança eu via meu pai dizer o seguinte: olha aqui, meus filhos, né? O Brasil é um lugar onde se faz América. A expressão fazer América era a ideia de que é um lugar que você se desenvolve. Não é? Oportunidades. E eu aprendi com ele e na vida pessoal eu vi que ele tinha razão, porque, convenhamos, um filho primeiríssima geração chegar à presidência da República é sinal de que o Brasil é um país muito acolhedor. A juventude também em Tietê? Foi até os 16 anos. Eu vou contar até o seguinte: eu fiz lá o curso primário, aquele tempo tinha curso primário, curso ginasial e depois o colegial. Isso. O colegial era dividido em curso clássico e curso científico. Clássico para quem ia fazer humanas, né? Direito, literatura, etc. E científico, medicina, engenharia, etc. E eu até, interessante, lá em Tietê não havia o curso clássico. E eu fiz logo o primeiro científico. Mas eu era muito ruim em química, física, matemática, né? Minha vocação era literatura, humanas. E com isto, logo no segundo ano colegial, eu vim para São Paulo. E fiz o segundo e terceiro colegiais em São Paulo. Preparei-me no cursinho Castelões para entrar na Faculdade de Direito, né? De modo que eu vim para São Paulo aos 16 anos, mas ainda guardo as raízes, né? lá em Tietê, na minha cidade. Veio sozinho, presidente? Não, antes de mim vieram 3 irmãos. Veio um primeiro, que na época que eu vim já estava formado, e quando eu vim já estavam fazendo a Faculdade de Direito também, 2 de meus irmãos. E nós éramos 4 advogados na família. Né? Depois chegou aqui em São Paulo, fez o cursinho, ingressou na Faculdade de Direito. Qual faculdade? Largo São Francisco. Largo São Francisco. Que ano foi a sua formatura? Minha formatura, pergunta indiscreta, né? Foi em 63, né? Faz muito tempo. E eu entrei na faculdade em 59, mas interessante, quando entrei na faculdade, quando fiz o cursinho Castelões, eu fui morar na Casa do Estudante. Sim. Você conheceu a Casa do Estudante. Sim. A Casa do Estudante é um prédio de 10 andares do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e meus 2 irmãos moravam lá, num quarto, não é? Mas já no semestre que eu fui fazer o Castelões, que antecedeu
o ingresso na faculdade, eles botaram mais uma cama lá e eu fui morar na casa do estudante. Então, eu morei depois que ingressei, mais 5 anos, portanto, eu morei 5 anos e meio na casa do estudante, que fica na Avenida São João, nas proximidades da Praça Marechal Deodoro. Meu pai é da turma de 56, Sim. também cursou o Largo São Francisco, e fez o cursinho do Castelões também. Era o cursinho da época, né? Famoso. Como surgiu, presidente, a vocação para o direito? Eu acho que foi o fato dos meus irmãos mais velhos, né? Porque apenas 4 deles conseguiram fazer curso superior. O meu pai não tinha posses suficientes para mandar os primeiros, né? Então, estes 3 primeiros vieram para fazer direito e aquilo, naturalmente, incendiava a minha imaginação, né? Eu achava que eu viria para São Paulo, iria fazer direito. Além do que, eu sempre fui muito vocacionado para literatura, né? Leitura, etc. Devo até muito isso a uma professora minha de português, que naquela época você tinha a redação, né? Redação. Ela mandava fazer uma redação sobre um tema qualquer. E eu, quando fazia as minhas redações, segundo ano ginasial, tinha, portanto, 12 anos, né? Ela me disse, Michel, você vai bem nisso daí, você deveria ler bastante. Mas Tietê não tinha livraria. Na verdade, tinha uma livraria que vendia material escolar, só isso. Mas ela me dizia, você vai à biblioteca municipal da prefeitura, lá você pega o livro, fica 2 semanas com o livro, né? E depois devolve e pega outro livro. E eu, entusiasmado por ela, fiz isso. Naquela época eu li, me lembro, eu li Machado de Assis inteiro, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e outros tantos, né? Não aproveitei muito, porque era muito garoto ainda, né? Depois eu voltei a lê-los, mas eu fazia isso. Então, a minha vocação natural era mais para ciências humanas do que para ciências naturais ou físicas, né? Após o curso de Direito, já começou a advogar imediatamente? Não. Como é que foi esse momento da sua vida? Você sabe que, primeiro que durante a faculdade, eu tive muita atividade política, né? Eu fui segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Glorioso Centro. Glorioso Centro Acadêmico, que era o cargo que cabia aos calouros. Primeiro ano, tinha 18 anos. E depois fui candidato ainda à presidência do 11 de agosto, já no 4º ano, né? Mas quando saí da faculdade, eu fui trabalhar com o professor Ataliba Nogueira, que foi secretário da Educação do governo Adhemar de Barros. Ele me levou como oficial de gabinete, foi o meu primeiro, digamos assim, minha primeira atividade. Mas na sequência, quando terminou o mandato, aliás, na época, o governador foi cassado e, portanto, o professor Ataliba deixou a secretaria, de igual maneira eu, não é? E daí eu comecei a advogar, incipientemente ainda, né? Mas comecei a advogar e daí fui à advocacia, atividade universitária, fiz o doutoramento lá na PUC, né, de São Paulo. Foi assim que eu comecei. Eu me lembro do querido ex-presidente da OAB, o Raimundo Pascoal Barbosa, Claro. e ele tinha uma frase, ele dizia assim, para os jovens, tal, ele dizia, moços, o direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. Isso mesmo. O pulsar da vida acadêmica e que despertou tantas carreiras para a política nacional e vários presidentes. São egressos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. É verdade. Essa atividade política já o inspirou para a política partidária que depois coroou a sua vida? Você sabe que é interessante, claro, que foi uma pré-experiência, né? Mas eu me formei no Colégio Grau em março de 64. E logo depois veio a modificação, o sistema autoritário no país. Sim. E eu me voltei para a profissão, não é? Como disse a você. A partir daí, eu comecei a advogar, a fazer a atividade universitária, como disse, né? Até porque eu me lembrava muitas palavras do professor Godofredo da Silva Teles, que logo no primeiro ano, você conheceu bem, ele dizia, olha, quem faz direito pode ser jornalista, político, escritor, procurador, delegado e até advogado. Né? E até advogado. E eu, então, comecei precisamente a advogar e comecei advogando para um sindicato dos empregados, vendedores e viajantes e pracistas do Estado de São Paulo. E lá eu ficava das 3 às
das 15 às 18 horas, dando consultas, né? Mas logo na sequência, eu prestei também concurso para procurador do Estado. Isso. Naquela época havia um regime de liberdade para advogar. Então eu entrei na procuradoria, mas continuei também advogando. E nessa altura eu já dava aulas na PUC e dava aulas na Faculdade de Itu, onde eu ia 2 noites por semana. Com relação ao concurso público, esse foi o primeiro para procurador. Teve algum outro concurso público que o senhor prestou durante a sua carreira? Não, foi o único concurso público que eu prestei. Eu ingressei na carreira, acho que em 1970, tinha prestado o concurso final de 69, ingressei em 70 e lá permaneci, né? E graças a Deus, com uma atividade de certo êxito, né? Porque você sabe que você me acompanhou muito, fui 2 vezes procurador-geral do Estado por pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. 9 meses em cada oportunidade. Mas foi na carreira. Porque eu somava, né, Dulce? Eu somava a procuradoria com a advocacia e as aulas. Eu dava aula toda noite. Toda noite. Né? Então eu somei essas 3 atividades e foi assim que a vida seguiu. O magistério surge já como advogado. Já como advogado. Já estava na procuradoria, presidente? Não estava. Isso foi em 1968. Como é que desperta essa vocação? E professor, meu pai também foi professor a vida toda, eu sou. É uma vocação onde precisa ter uma dedicação muito grande, um carinho muito grande pelos alunos. Como é que desperta esta vocação para o magistério? Começou da seguinte maneira. O Geraldo Ataliba, filho do professor Ataliba Nogueira, era muito amigo, muito próximo a mim. E ele era professor na PUC e na São Francisco. É um pouco mais velho que eu, né? E ele me levava à noite, ele dizia, vamos lá, você vai assistir minhas aulas. Eu ia assistir as aulas com ele. Um dia ele me perguntou, olha aqui, Michel, você quer ser assistente na PUC, em Direito Constitucional? Eu quero, né? Aquela coisa, quer ser assistente? Quero. Naquela época, a congregação é quem examinava se poderia ser assistente ou não. No dia seguinte, ele me telefonou, olha, eu vi a reunião da congregação, você foi aprovado como assistente. Ótimo, muito bem, assistente na PUC. Mas o fato que me surpreendeu depois foi que, umas 2 semanas depois, ele me telefona e diz, vem aqui ao escritório, eu quero dizer uma coisa para você. Foi lá e me disse, olha, eu vou dar um curso na Argentina de 1 mês e você vai dar as aulas de Direito Constitucional no noturno. Eu nunca tinha dado uma aula, confesso a você, né? E eu fiquei apavorado, disse, mas Geraldo, como é que eu vou? Não, você pega os pontos tais e quais, estuda aí, vê como é que é, para dar aula, mas eu nunca tinha dado uma aula, sem embargo de ter uma relativa experiência e faço discursos que fazia lá na faculdade, tudo isso, né? Mas o fato é que isso foi em 68, eu fui ao curso noturno trêmulo. E eu me lembro até, Durs, que eu cheguei na sala dos professores, estava lá o professor André Franco Montoro, que dava aulas naquele dia. E ele falou comigo, mas eu confesso que não me recordo do que ele falou, porque eu estava tão nervoso. Daí eu entro na sala de aula, eu era o mais jovem da turma, porque naquela época, quem fazia noturno era um pessoal com mais idade. Então eu era o mais jovem, eu entrei e disse, olha, o professor Geraldo Ataliba foi para a Argentina, eu vou dar aula, começou um burburinho, né? E eu nervosíssimo. Mas eu comecei a falar, e eu tinha estudado bastante o tema que eu ia tratar, né? Comecei a falar, como disse a você, nervosíssimo, mas daí o pessoal começou a ficar em silêncio e prestou atenção. E quando terminou, eles me aplaudiram. Eu tinha 27 anos, né? Primeira aula. Eu fiquei no entusiasmo e daí eu me dediquei. Daí os outros pontos, eu fui estudar para valer, para dar as aulas. Então eu sempre digo, gozado, eu devo a minha carreira universitária aquele aplauso. Porque se tivesse sido repudiado naquele dia, não teria seguido adiante, né? São momentos onde essa resposta dos alunos definem uma existência. É verdade. Meu pai também me contava várias passagens e ele dizia isso, que há momentos onde uma palavra de um aluno que no final da aula vem conversar com o professor, sedimenta toda uma carreira. E carreira que tem a responsabilidade de formar as futuras gerações, né? Essa sua atividade como docente, advogando, ela
foi coroada com uma atividade política. A própria Procuradoria-Geral do Estado já havia uma atividade política também bastante intensa. Como é que isto prossegue e chega depois à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo? Como foi esta trajetória? Quando o Montoro foi eleito governador, era secretário da Justiça o Zé Carlos Dias. Sim. Um dia o Montoro me chamou, por meio do Zé Carlos Dias, e disse, olha, você vai ser procurador-geral do Estado. Eu fiquei honradíssimo. Isso foi em 83. Porque, afinal, eu disse, poxa, é o topo da carreira aqui de procurador, né? Fiquei honradíssimo com aquilo e fui para a Procuradoria. Mas lá, 8 meses e meio depois, mais ou menos, eu recebo um telefonema do governador Montoro. Disse, olha, Temer, você vai ser secretário da Segurança Pública. Porque tinham passado por lá, ficaram 4 meses cada um, 2 eminentes professores, o Manuel Pedro Pimentel e o Miguel Reale Júnior, né? Mas que não quiseram ficar lá pelas mais variadas razões. Eu até vou contar um episódio curioso. Eu disse, governador, mas eu não acho muito adequado, porque eu não conheço nada de direito penal, conheço um pouco de constitucional. Disse, não, mas eu preciso de alguém que una a polícia militar, a polícia civil, você tem jeito para isso, você vai conseguir. Daí eu tentei um último argumento, né? Disse, governador, eu não sei nem onde é a Secretaria de Segurança Pública. Ele me diz assim, você passa na casa do Zé Carlos Dias, ele vai dizer para você onde é. Bom, então ele quer que eu seja, né? Mas o mais curioso naquele dia, você veja como é governo, né? Ele me disse, olha, Temer, eu preciso de uma mulher no governo, você tem alguma procuradora aí que possa ser procuradora-geral do Estado? E estava comigo lá minha colega, fraternal, amiga, a Norma Quiriacos. Sim, não é? Querida Norma. E eu disse, olha, governador, eu tenho aqui uma pessoa que está comigo, é procuradora, a Norma Quiriacos. Então diga ela que vai ser procuradora-geral, mande falar comigo. Assim. E foi assim que eu comecei. Daí eu fui para a secretaria, né? Para a Secretaria da Segurança, e lá até ocorreu um fenômeno curioso, porque logo, eu conto sempre essa história, que eu não esqueço nunca, né? Na primeira semana, eu disse, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu não entendo nada disso, vai ser um desastre na minha vida, né? Aí, você sabe que chegou num sábado, à tardezinha, e eu disse, interessante, eu vou procurar o governador segunda-feira e vou entregar o cargo. Sem embargo, de eu dizer, puxa, mas eu sou o terceiro secretário e eu durei apenas uma semana, né? Mas você sabe, aí vem a mão de Deus, né? Você veja que à noite eu estou ouvindo uma entrevista do Jean Francisco Guarnieri, que tinha artista, né? Sim. Que tinha sido nomeado secretário da Cultura. E o entrevistador pergunta, Guarnieri, vem cá, como é que é essa coisa com você? Camisa esporte, sem cerimônia, sem solenidade, agora paletó, gravata, lugar à mesa, excelência. Como é que funciona isso na sua cabeça? Ele disse, até olhando para mim, ele disse, olha, a vida também é uma representação. Você tem que representar bem o papel que a vida te entrega. Você sabe que daquela hora, disse, interessante, a vida me entregou o papel de secretário da Segurança Pública. Vou interpretar esse papel. Chegou na segunda-feira, eu chamei o delegado-geral, chamei o comandante da PM e comecei a exercer o papel que a vida me entregou. E deu certo, porque eu fiquei lá quase 3 anos, até que o próprio governador me disse, olha, você é da área de direito constitucional, você devia se candidatar à Assembleia Constituinte, deputado federal. Foi assim que as coisas se passaram, mais ou menos. Sobre a Assembleia, nós vamos falar já já. Eu tenho uma curiosidade, porque o senhor falou como se aproximou do direito constitucional, mas foi uma paixão que lhe arrebatou avassaladora toda a vida. Como é que é atuar na área do direito constitucional? Eu lhe faço essa pergunta porque nós temos muitos jovens, inclusive estudantes de direito, que estão no período de graduação definindo que área do direito vão abraçar. A que mais empolga, nós sabemos, é o direito penal, mas o direito constitucional é uma área também muito bonita. O que tem de importante para dizer aos jovens com relação ao direito constitucional? Por que se especializar nessa área? Em direito penal, eu estou falando como mestre, né? Imagina. Você Obrigado. tem
uma vida profissional e também exitosa, né? E muito aplaudida na área do direito penal. Muito Né? obrigado. Apaixonado. Apaixonado né? também. Temos isso em comum pelo O direito. direito constitucional, você vê que a vida é um pouco de circunstância. Você vê que eu ingressei no direito constitucional em função deste episódio que eu Isso. contei. E a partir daí, comecei a estudar e me apaixonei. Porque, na verdade, vou dizer uma obviedade, né? O direito constitucional é a fonte de todas as demais disciplinas. Né? E muitas vezes, mesmo que você advoga na área penal, na área comercial, na área civil, né? Você soluciona com preceitos da Constituição. Você deve ter usado muito isso no direito penal. Aliás, as linhas básicas do direito penal, basta pegar lá o artigo 5º, os direitos e garantias individuais, para verificar que toda fundamentação do direito penal está lá na Constituição. Então, a partir daí, e pela circunstância também, digamos, a vida me encaminhou para isso. Né? Eu comecei a dar muitas aulas na PUC, fiz o doutoramento lá, e depois, quando criaram a Faculdade de Direito de Itu, eu fui convidado para dar aulas lá. E eu ia 2 noites por semana para Itu. Constitucional. Então, daí eu fiquei na área do direito constitucional. Ora bem, quando prestei concurso para procurador do Estado, o tema fundamental era direito público, direito constitucional, administrativo, etc. Né? Então, mais uma vez, eu confesso, você vê como a vida é gozada, né? Você vai guardando episódios. Eu, em direito constitucional, no concurso, só errei uma pergunta, que foi a seguinte: qual foi o primeiro ato normativo que instituiu a federação no Brasil? E eu botei, foi a Constituição de 1891, e não foi. Foi o decreto número 1, de 15 de novembro de 89, que proclamou a República e instituiu a federação. Foi a única pergunta, eu tive 9,8. perdi esses 2 pontos aí nessa pergunta. O direito constitucional também tem uma forte influência de filosofia, né? Essa relação no que diz respeito às relações internacionais, mas essa sedimentação da estrutura do Estado para que ele funcione bem, a base é o direito constitucional. E isto o qualificou e o credenciou, mercê desta experiência política, a experiência no magistério, a experiência na advocacia, a disputar uma cadeira da Câmara Federal e foi deputado constituinte. Como é que foi essa experiência de escrever uma Constituição? E você sabe que, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu fui para a Constituinte precisamente pelo antecedente, né? Porque eu era da área de direito constitucional. Claro. Porque eu acabei de mencionar que o Montoro, o governador, me disse: olha, você é da área, você deveria se candidatar a deputado federal constituinte. Ele que lhe estimulou? Ele que me estimulou, não é? E daí eu me candidatei, fui para a Constituinte, uma sensação grandiosa, sabe? Nós vivíamos em tempos de centralização quase absoluta do poder político do país, né? E a Constituinte era um sinônimo de descentralização, de redemocratização. E eu me lembrei muito, assim que eu tomei posse, eu me lembrei das palavras do professor Taliba Nogueira, com quem eu trabalhei na Secretaria da Educação. Mas ele foi constituinte em 46. E nas aulas de Teoria Geral do Estado, ele sempre recordava os momentos da Constituinte de 46. Então, eu naquele momento, eu me lembrei muito do professor Taliba, né? Poxa, que coisa, eu estou aqui agora, né, na Constituinte. A sensação muito agradável, primeiro ponto. Segundo ponto é que os colegas, deputados, senadores, constituintes, de alguma maneira, sabendo da minha área de especialização, né, sempre me procuravam muito para que, quando queriam defender determinadas teses, para que eu fizesse sustentação oral, etc. Quando eu concordava, eu aceitava e trabalhei muito durante a Constituinte. Mas na minha cabeça, interessante, eu achava que eu ia fazer a Constituinte, não é? Produzir a Constituição, porque depois veio a legislatura ordinária, nos 2 últimos anos. Depois eu disse, bom, agora eu volto para casa. Mas daí nunca mais voltei. Agora, foi uma sensação, você perguntou sobre a sensação, uma sensação muito, muito entusiasmante, sabe? Porque o Brasil inteiro foi a Constituinte, os vários setores, né? Eu tive o prazer, você sabe, aliás, um dos entusiastas dessa tese foi precisamente você que ocupou tantas funções na advocacia privada, né? A OAB, etc. Eu produzi lá uma coisa que sempre me engrandeceu muito,
que foi tornar o advogado indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações. É o artigo 133 da Constituição Federal. Né? Eu fui o autor desse dispositivo que ganhou, interessante até, vou contar mais um episódio. Durante os debates, no dia que nós aprovamos isso, o relator era o Bernardo Cabral, que era um ótimo advogado também, e ele ajudou muito nisso. Dirigente da OAB também. Dirigente da OAB, foi presidente da OAB Nacional, né? E um dos que foram à tribuna era uma figura preeminente da época, mas ele foi para combater esta minha emenda, dizendo que era uma emenda corporativa, porque, afinal, não há um dispositivo sobre os médicos, sobre os engenheiros, sobre os economistas, porque só o advogado. Aí, quando eu fui defender, eu disse, olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que nós todos devemos reconhecer a razão pela qual o orador que me antecedeu esteve na tribuna, porque, na verdade, ele sempre defendeu um regime mais centralizador, agressor dos direitos individuais, e aqui eu sustento a tese do advogado, porque estou sustentando o direito de defesa, direito à ampla defesa, direito ao contraditório. É um direito inerente à pessoa humana, e, portanto, a justiça não funciona sem a presença do advogado. Sem o teu juiz, o promotor, mas quem mobiliza a justiça é o advogado. E precisamente em função de um direito individual. De modo que quem patrocinou, digamos, sistemas mais centralizadores, com muita razão vem aqui para defender o contrário. Mas eu que patrocino a redemocratização do país, nós temos que ter o advogado na Constituição. E daí foi aprovado. Um marco histórico que, sem dúvida nenhuma, além de trazer os advogados à categoria constitucional, efetiva o importante papel histórico que os advogados tiveram na defesa da cidadania. É verdade. Isso, para todo sempre, a classe lhe será muito grata. Data Vênia vai fazer um break para continuarmos com esta prosa agradável, com essa entrevista com o nosso presidente da República, o jurista Michel Temer. Até já! Estamos voltando com o Data Vênia e hoje eu recebo com muita alegria o nosso presidente da República do Brasil, o jurista Michel Temer. E hoje nós vamos ouvir aí alguns ruídos dos aviões, porque nós estamos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, gravando este programa. E quando fizemos o intervalo no primeiro bloco, falávamos um pouco da Constituição. Constituição brasileira que completou 30 anos. Esta Constituição democrática, a Constituição que Ulisses Guimarães denominou a Constituição Cidadã. E nesses 30 anos da vigência desta Constituição, que teve a importante contribuição do presidente Michel Temer, eu lhe pergunto, nós avançamos no que diz respeito às garantias de cidadania nessas 3 décadas, presidente? Eu acho que avançamos muito, viu, Dulce? Avançamos muito. Você veja que a nossa Constituição, interessante, as palavras têm muito significado. Sim. Você sabe, para nós dois aqui, Estado Democrático e Estado de Direito são mais ou menos expressões sinônimas. Nós estávamos tão entusiasmados com o retorno da democracia que o Constituinte não se contentou em chamar de Estado Democrático ou Estado de Direito. Chamou o Brasil de Estado Democrático de Direito, não é? Isso é uma ênfase na questão da democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto, atendeu-se muito a um movimento que é o movimento das mulheres. Interessante, as mulheres foram conquistando espaços legitimamente ao longo do tempo e aquela regra que nós conhecemos, tradicional, nas nossas constituições anteriores, que dizia todos são iguais perante a lei, na nossa Constituição passou a ser homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. É uma palavra, mas ela tem uma significação que alberga, na verdade, o movimento que as mulheres fizeram ao longo do tempo para ocupar um legítimo espaço na sociedade. De outro lado, no tocante aos direitos e garantias individuais, você sabe que o artigo 5º tem praticamente 70 parágrafos, com as mais variadas garantias. Mas é interessante que, ainda assim, é uma relação exemplificativa, não é exaustiva, não é? Porque logo no parágrafo 1º,
está dito que o elenco daquelas medidas protetoras dos direitos individuais não impede a invocação de outros derivados do exame sistêmico do texto constitucional. Primeiro. Segundo, outro parágrafo diz que os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados como se fossem emendas constitucionais, têm o valor de direito individual. Então, é uma coisa muito ampla nesse sentido. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que nós conseguimos amalgamar teses do liberalismo com as teses do socialismo. E por isso que ela já tem 30 anos e tentou-se modificá-la, mas não se conseguiu. Não é? Modificá-la quer dizer uma nova Constituição. Porque você veja, quando eu falo em liberalismo, estou falando do prestigiamento da propriedade, estou falando do prestigiamento da iniciativa privada, não é? Estou falando dos direitos individuais. E quando eu falo de teses sociais ou socialistas, dou exemplo clássico. Por exemplo, num dado momento estabeleceu-se que todos têm direito à alimentação e moradia. Até colegas nossos disseram: Temer, vem cá, você que é da área jurídica, como é que vai garantir alimentação e moradia? Eu disse: olha, esta é uma norma programática, mas como toda norma programática, ela impede qualquer política pública em desfavor da tese da alimentação e da moradia. Mas mais do que isso, você veja que ao longo do tempo, não é? E eu dei muito relevo a esses programas dos governos anteriores, instituiu-se, por exemplo, o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? Para alimentar pessoas. O Minha Casa Minha Vida. O que é? É direito à moradia. São princípios de natureza social. Não é? Por outro lado, a Constituição tem todo um longo capítulo sobre os direitos sociais, direitos trabalhistas e tudo isso. Não é? Então, essa mistura que se fez de teses do liberalismo com teses sociais ou socialistas é que está permitindo a sobrevivência da nossa Constituição, não tenho dúvida disso. Um dos eixos da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. E isto, na evolução das constituições anteriores, no que diz respeito a esse respeito à dignidade da pessoa humana e as garantias individuais, hoje contempladas, como foi dito no artigo 5º, como é que foi esta evolução de conquistas dessas proteções tão importantes para o cidadão? Foram debates na Constituinte. Você sabe que, só para recordar, inicialmente havia um projeto de Constituição formulado por uma chamada Comissão de Notáveis. E eram notáveis, eram grandes juristas que redigiram um texto constitucional. Mas quando os constituintes, deputados e senadores, foram eleitos, a Constituinte deliberou que deveria começar do zero. Portanto, construir a Constituição a partir da própria Assembleia Constituinte. E, como disse há pouco, o Brasil todo esteve lá, não é? Todos os setores, etc. E os setores mais, digamos, combativos eram aqueles que pleiteavam a tese da dignidade da pessoa humana, que tem grande significação, não é? A tese dos direitos individuais, das garantias fundamentais da cidadania. Então, foi uma construção paulatina, uma construção lenta, mas fruto precisamente da experiência que nós tínhamos vivido. Naquele tempo, tudo que se falava em matéria de direito individual, naturalmente era acolhido, não é? E foi assim que nós acabamos tendo o enaltecimento dos direitos individuais e das garantias fundamentais na nossa Constituição. Que idade o senhor tinha quando foi constituinte? Olha, eu vou denunciar a minha idade, eu tinha 46 anos. Já era casado? Já era casado. Os filhos, quantos filhos tem? Tenho 5 filhos. Na área jurídica, no direito, tem Tenho quantos? só a Luciana. A Luciana Temer, que é professora de Direito Constitucional na PUC. E, aliás, não é porque é minha filha, mas ela sabe mais constitucional hoje do que eu. De vez em quando eu escrevo umas coisas, mando para ela, ela corrige. Ela corrige. E quando corrige, acertadamente. Não é? Depois tenho 2 filhas psicólogas, que trabalham ativamente. Tenho um filho que tem uns 20 anos, está fazendo cinema, fez economia e cinema. E tem um garoto de 9 anos, 10 anos. Michelzinho. Nesse período pós-constituinte, foi que o senhor disputa a presidência da Câmara dos Deputados. E foi 3 vezes presidente. Como foi a experiência de
presidir uma casa legislativa tão heterogênea e tão complexa como a Câmara Federal. Eu tinha sido em 94, 95, 96, eu fui líder do meu partido, né? Sim. Fui escolhido líder do meu partido. E com muita naturalidade surgiu a hipótese de presidir, de ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. E eu sempre tive muito apreço pelo Poder Legislativo, as pessoas sabiam disso. Eu defendia arduamente as prerrogativas do Legislativo. E os deputados acabaram me elegendo pela primeira vez, presidente da Câmara. Como eu fui bem, não é? Me elegeram uma segunda vez, presidente da Câmara, porque quando eu fui eleito, eu esclareço esse fato, era o segundo biênio, porque no mesmo quadriênio você não pode repetir o cargo, não é? Mas de uma legislatura para outra, você pode repetir. Então, eu fui reeleito deputado federal em 2000, não é? 2000, E depois fui reeleito também presidente da Câmara dos Deputados. E depois, em 2010, sim, daí eu fui presidir o partido, quando saí de lá, presidi o partido, e em 2009 eu fui novamente eleito presidente da Câmara dos Deputados. Mas isso era fruto de muito diálogo, sabe, Lúcio? Diálogo fundamental. Eu tinha diálogo com todos os colegas, até confesso que foi o que me ajudou muito a exercitar esses 2 anos e 8 meses de presidência da República. Foi o diálogo com os colegas do parlamento, né? Você veja que 3 vezes presidente da Câmara eleito, ali é mais difícil ser eleito lá do que ser eleito deputado federal, Imagina. senador, né? Fui eleito 3 vezes, graças a Deus fui bem. Acho que eu pratiquei adequadamente os conhecimentos da nossa área jurídica, né? Isso acho que ajudou muito, né? Depois desse período, aí veio o momento da vice-presidência, chegando à presidência do Brasil. Nós estamos nos aproximando do final do seu mandato como presidente. Eu lhe pergunto qual a maior experiência extraída dessa etapa de vida como presidente da República? Eu acho, né, que cada momento da vida, nas várias funções que eu exerci, me ajudaram a, digamos, formar um juízo do que era exatamente o Brasil, e especialmente quais as suas principais necessidades. Tanto que, ao chegar à presidência da República, o que é que eu fiz? Eu disse, nós precisamos trazer o Brasil para o século XXI. Nós estávamos ainda no século XX, não é? E para trazer o Brasil ao século XXI, nós precisamos fazer várias reformas. Uma delas, sem dúvida alguma, partindo de uma concepção trivial, aquela que diz assim, você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você, na sua casa, ganha 10 mil e gasta 20 mil todo mês, 3, 4 meses depois, você tem um déficit que te cria problema. Ora bem, o Brasil é a sua grande casa. Então, a primeira coisa que nós fizemos, a grande reforma, foi estabelecer um teto para os gastos públicos, o que era uma coisa, convenhamos, pouco popular, porque a grande maioria quer gastar o que pode. Se eu fosse, digamos assim, não suficientemente responsável, dizia, bom, eu vou ficar 2 anos e meio aqui, não vou fazer nada, vou gastar à vontade, tomar medidas populistas, mas eu não fiz isso. Eu tomei medidas reformistas. Volto a dizer que o primeiro foi exatamente essa reforma do teto dos gastos públicos, com um diálogo muito intenso com o Congresso Nacional, que permitiu a aprovação, não é? Depois eu disse, vou modernizar a legislação trabalhista, não é? E lá trabalhamos para modernizar a legislação trabalhista, foi outra reforma. Outra coisa foi a reforma do ensino médio, interessante. Em 97, 98, eu fui presidente da Câmara, e já se falava em reforma do ensino médio. Passou-se um prazo de 20 anos, eu cheguei à presidência e não se fez a reforma do ensino médio. Eu cheguei lá, falei, vamos fazer a reforma do ensino médio. Fizemos a reforma do ensino médio. As estatais, Durso, davam prejuízos descomunais e estavam desmoralizadas. Eu fiz aprovar uma lei que estava paralisada lá no Congresso, que estabelecia que as diretorias das estatais não poderiam ser ocupadas pela classe política, portanto, técnicos. Você veja a recuperação que houve da Petrobras, veja a recuperação que houve de todas as empresas estatais, não é? A Petrobras, há 5, 6 anos atrás, estava desmoralizada nacional e internacionalmente. Hoje, readquiriu todo o seu prestígio. Só para dar mais um exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo,
A ação, quando nós chegamos lá, valia R$ 15. Hoje vale em torno de R$ 40, R$ 45. Não é? E significa que o patrimônio público aumentou quase 3 vezes. Não é? Os próprios direitos sociais, né? Você vê, aqui no Brasil tem-se muita mania, quando chega um governo, ou ele modifica os programas anteriores, ou pelo menos muda o nome dos programas. Eu não fiz isso, não. Eu cheguei lá, encontrei o Bolsa Família, mantive o Bolsa Família, e sobre mantê-lo, depois de 2 anos e meio praticamente, que não havia aumento, eu dei um aumento superior à inflação. E, sequencialmente, dei outro aumento superior à inflação. Minha Casa Minha Vida. As construções estavam paralisadas. Nós pagamos os construtores e retomamos o Minha Casa Minha Vida, que é uma mania de você entregar casa para a gente mais pobre, né? A transposição do Rio São Francisco, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós não nos apercebemos muito disso. Mas é uma obra fantástica, são 475 quilômetros de canais alimentados pelo Rio São Francisco. Eu agora, antes do fim do ano, vou acionar a última chave. Lá tem um eixo leste que leva água para Paraíba, Pernambuco, e tem o eixo norte que leva para uma outra parte de Pernambuco, para o Ceará e para o Rio Grande do Norte. E eu vou, o eixo leste já se completou, agora, antes do fim do ano, eu inauguro em definitivo a transposição do Rio São Francisco, que começou mais ou menos há 15 anos atrás. Mas nestes meus 2 anos, nós colocamos praticamente R$ 2 bilhões lá para completar a transposição que leva água para as regiões mais áridas lá do Nordeste. Né? Então, eu estou dizendo isso para dizer que, de um lado, nós tivemos muito diálogo, de outro lado, nós tivemos responsabilidade fiscal, não é? E também responsabilidade social. Eu conto isso porque, especialmente estando quase no fim do governo, isso me conforta muito. Né? Além do que, se me permite, estou deixando de dar um dado excepcional aqui, que é o seguinte: quando nós chegamos ao governo, a inflação estava em 2 dígitos. Hoje está em menos de 4%, pouco menos. Os juros da taxa Selic estavam em 14,25%, hoje estão em 6,5%. Não é? Ou seja, nós avançamos bastante na economia e em outros setores. E a marca da reforma, sem dúvida nenhuma, está indelével. Até para falar um pouquinho para os jovens, Montesquieu, lá no começo, idealizou o Estado dividindo em 3 partes, a tripartição dos poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nosso presidente Temer teve uma vasta atuação, uma grande experiência no legislativo, no executivo e no âmbito do judiciário. Como advogado, também atuou bastante. Nessas 3 vertentes de atuação, eu lhe pergunto o que lhe trouxe mais satisfação, o que lhe representou uma contribuição mais significativa para o nosso país. Foi no legislativo, no executivo ou no judiciário, no exercício da advocacia, como procurador? Como é que... Aí eu vou fazer uma distinção, viu, que é o seguinte: no plano pessoal, a coisa que mais me agradou ao longo da vida foi exercer atividade jurídica, fosse como professor ou fosse como advogado. De vez em quando até tem ex-alunos que me encontram, me chamam de professor, né? Eu fico honradíssimo, né? E colegas como você, que me chamam de colega de advogado. É o que mais me enobreceu no plano pessoal. No plano coletivo, evidentemente que acho que todas as atividades, de alguma maneira, me agradaram. Eu acho que eu fiz um bom papel no legislativo, não é? E acho que estou fazendo um bom papel no executivo, não é? De igual maneira, quando fui secretário aqui, você sabe que fui secretário de Segurança 2 vezes, em São Paulo, chefe da Casa Civil, procurador-geral do Estado, também no executivo cumpri meu papel. E sempre com atividades inovadoras, não é? Eu me lembro, quando secretário da Segurança Pública, que eu recebi um núcleo de senhoras e mulheres que reclamavam do atendimento nas delegacias, porque eram atendidas por delegados, escrivão, investigador, homens, né? Quando me falavam, eu disse: interessante, eu posso fazer uma coisa aqui que não tem nenhum impacto orçamentário e poderá ter uma grande significação, que foi a criação da Delegacia da Mulher. Não é? Isso foi em 85. Instalamos a primeira Delegacia da Mulher com um sucesso extraordinário. Fazendo o quê? Colocando uma delegada, 3, 4 escrivãs, 10, 15 investigadoras para atender as mulheres. Quando eu voltei a ser secretário, tempos depois, havia mais de 90, penso eu,
delegacias da mulher instaladas no estado de São Paulo e no Brasil. Então, coisas que, digamos assim, eu guardo como boas recordações e com aquela sensação de que, enfim, fiz alguma coisa útil, né? Como eu acabei de relatar, que eu fiz aqui na presidência da República. E o poeta, caro presidente, esta veia de poeta lhe acompanha desde o tempo de estudante ou surgiu depois? Como é que surge o poeta Michel Temer? Você sabe que eu contei a você a história das leituras que eu fazia, né? Sim. Instruído pela minha professora de português, não é? E eu sempre imaginei que eu seria escritor, uma coisa curiosa. Desde 16 anos. Mas quando entrei na faculdade, a vida me encaminhou para outras atividades. Eu contei a você que fui segundo tesoureiro do 11, depois fui para candidatar à presidência, depois advocacia, livros técnicos, não é? Como professor de Direito Constitucional, mas acho que uma certa veia literária, poética, sempre existiu em mim, não é? Tanto que, interessante, eu publiquei um livro de poesias, né? De poemas, né? Poemas. Anônima Intimidade, Anônima Intimidade. 2012. Interessante que eu escrevia esses poemas no avião. Eu pegava o guardanapo do avião, quando ia para Brasília, né? Deputado, voltava, me ocorria alguma coisa, eu escrevia. Chegava no meu escritório e pedia para a Gilda, digita isso daí. Né? E fui acumulando. Um dia, alguns amigos meus viram aqueles papéis sobre a mesa, podemos ver isso daí? Um deles levou, o Gaudêncio Torquato até. Querido E voltou e Gaudêncio. falou, olha, Michel, você deveria publicar essas coisas, porque, até disse uma coisa curiosa, você é muito cerimonioso, meio metálico, isso daqui vai humanizar a sua figura, né? Disse, não, eu escrevi essas coisas para mim, né? Mas depois outros viram e disseram a mesma coisa. Até que, uma ocasião, eu encontrei o Carlos Aires Brito, que você conhece bem, poeta, era meu bom amigo. Eu disse, Carlinhos, você que é poeta, leia isso daqui, e amigo, né? Você terá amizade suficiente para dizer, Michel, guarda isso com você, não publique. Mas ele foi, por delicadeza ou não, ele voltou e disse, olha, eu gostei tanto, que se você não tiver quem prefacie, eu gostaria de prefaciar. E daí ele fez o prefácio, e daí eu publiquei, mas publiquei preocupado, porque homem público, quando publica essas coisas, leva chibatada, né? Porque não é por causa do conteúdo, não, é porque é homem público. Mas é interessante, eu saí imune. Ou não deram atenção aos meus versos, ou acharam que eram razoáveis, é uma das duas coisas. Eu estou me lembrando aqui, eu tive no lançamento do livro. Tem um poema que diz respeito a um relógio. É verdade. Não tem uma historinha assim? Tem. Eu até posso contar, se você quiser. Por favor. É o seguinte, eu morava numa chácara, você sabe, né? E quando eu nasci, o relógio já estava na parede, não é? Eu nasci, já estava na parede. Tem mais de 100 anos, acho que esse relógio, não é? É um relógio antigo. E quando eu, naturalmente, cresci, etc., me casei, um dia eu trouxe esse relógio da chácara, meus pais haviam falecido, para a minha sala, a sala da minha casa. Mas toda vez que eu descia a escada, eu sentia que ele batia, é aquele relógio que bate horas, né? Que ele batia uma coisa mais fraca, né? E até a sensação que eu tinha é que ele olhava para mim e dizia, mas puxa, agora na velhice, depois de quase 90 anos, tirar do meu lugar para me trazer aqui, eu comecei a ficar incomodado. Todo dia eu descia, tinha essa sensação. Um dia eu falei, vou devolver para a chácara. Devolvi para a chácara. Você sabe que quando o relógio batia, ele batia mais sonoro, mais forte, né? E daí eu termino, né? Será o relógio ou serei eu? Essa é a história do relógio. Essa sensibilidade que diferencia muitos da nossa sociedade que abraçam as carreiras jurídicas e a carreira pública. Se não houver uma sensibilidade extraordinária, não se consegue entender o próximo. E está na formação do jurista, faz parte dela a base humanística. E sobre esse tema também eu queria lhe indagar. Nós estamos hoje num momento onde o eixo do poder, que historicamente sempre teve centrado no executivo, com o legislativo e o judiciário ali próximo, o eixo do poder recentemente ele migra para o judiciário. Isto não é da estrutura
ideal de um Estado, não é? O judiciário, ele atua quando provocado. E por conta disso, neste episódio da história do Brasil, alguns dizem que nós estamos assistindo um ativismo do judiciário. Como professor, como jurista, como um advogado, assim que o senhor entende também, nós estamos assistindo um ativismo do judiciário ou é um momento episódico onde o judiciário necessariamente está atuando, talvez até por uma certa omissão, se é que ela existe, do legislativo? Como é que o senhor vê essa? Eu acho o seguinte, o Supremo especialmente, ele decide muitas vezes não de acordo com a literalidade do texto constitucional, mas com a interpretação de todo o sistema. Então, eu jamais vi uma decisão do Supremo, por exemplo, que não se ancorasse no texto legal, se não na literalidade, pelo menos no exame de todo o sistema. E eu acho que um pouco derivou desta última expressão sua. Às vezes há uma certa, digamos, inércia do Poder Legislativo e o Judiciário, provocado, que é, muitas vezes, por membros do próprio Legislativo, ele acaba decidindo questões que seriam legisláveis e não jurisdicionáveis, não é verdade? Mas isso não nos choca muito, porque, interessante, a Constituinte, a Constituição de 69, quis que todas as suas normas fossem aplicáveis. Tanto que veja que não se adotou apenas o controle da constitucionalidade das leis, portanto, com declaração de inconstitucionalidade, mas controlou-se a omissão. Né? A omissão legislativa dá ensejo a um controle da constitucionalidade por omissão e até individualmente é o chamado mandado de injunção. Ou seja, se eu, num dado momento, vejo interessante, se houvesse uma lei regulamentando o texto constitucional, o artigo tal, eu teria um direito, eu posso ir ao judiciário e dizer, olha aqui, o legislativo está demorando muito para produzir essa lei, eu estou entrando com esse mandado de injunção para compelir, ou pelo menos sugerir ao legislativo que edite esta norma integrativa do texto constitucional. Então, convenhamos, ao Supremo deu-se uma função praticamente de completar a tarefa constituinte, porque quando ele recebe um mandado de injunção ou uma ação direta por inconstitucionalidade por omissão, e ele diz ao Legislativo, olha, realmente há uma omissão, ele está, na verdade, ajudando a completar a obra constituinte. Porque eu não acho útil aquilo que se chama de ativismo judicial. Porque, veja bem, as pessoas falam muito em independência dos poderes, mas antes da independência há o preceito da harmonia. E esta não é uma coisa que digamos, como nós não somos donos do poder, eu sou presidente da República, autoridade constituída. Eu não sou dono do poder. O dono do poder é o povo. Não é? Então, quando há uma desarmonia, o que está havendo é uma inconstitucionalidade, e gravíssima, porque é praticada entre os poderes. Por isso que eu digo interessante, os poderes têm que se conjugar, têm que se interconectar, porque esta é uma obrigação, a determinação da soberania popular, quando criou o Estado brasileiro. Eu acho que nós todos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, devemos tomar muito cuidado com este fato que eu estou aqui indicando. Presidente, daqui uns dias encerra o seu mandato como presidente da República do Brasil. Os estudantes de direito podem esperar com entusiasmo que o professor Michel Temer volte para a sala de aula? E os colegas advogados podem esperá-lo nas suas fileiras? Eu acho que os colegas advogados podem. As salas de aula, quando me convidarem, naturalmente, para uma palestra, etc., dizer que regularmente eu darei aulas, como dei no passado, né, toda noite e sábado de manhã, isso eu não farei mais. Mas, quem sabe, se for lembrado para uma conferência, uma palestra, claro que eu estarei presente. E na advocacia, sem dúvida alguma, afinal, nós precisamos também sobreviver, né? No finalzinho do nosso programa, e lamentavelmente nós estamos nos avizinhando desse final, quando nós estamos recebendo um magistrado, tem um momento que falamos tirando a toga. Quando é advogado, tirando a beca. Como nós estamos com o presidente da República, no finalzinho do mandato, vamos denominar aqui tirando a faixa presidencial, para lhe perguntar algumas questões num ping-pong. A primeira delas é: qual o time do coração? Time de futebol do coração. Tem um, presidente? Eu não sou versadíssimo nessa matéria, mas desde jovem, muito jovem, eu
eu torcia pelo São Paulo Futebol Clube. Era o time do coração, né? O presidente sabe cozinhar? Gosta de cozinhar? Eu faço ovos mexidos, bem, faço bem. No que diz respeito à música, tem um tipo de música que lhe agrade mais, que mereça registro? Olha, eu gosto das músicas que têm... Primeiro, músicas clássicas, várias delas, evidente, não todas, Tá. mas várias delas. Agora, na música popular, eu aprecio muito as músicas que têm letra, sabe? Por isso que eu gosto, por exemplo, das músicas do Chico Buarque, porque elas têm letra, quase um poema. E mesmo os poemas do Vinícius, quando musicados, eu aprecio muito. E filmes? Gosta de vejo filmes? muito, gosto muito, vejo muito. Nos últimos tempos até, eu tenho visto muitas séries na Netflix, né? Sim. Tem documentários fantásticos, como por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, a Batalha da Rússia, ou a Guerra do Vietnã, a vida do Robert Kennedy, até da eleição do Macron e da eleição do Trump, interessante, tem documentário. Eu vejo muito documentários. Agora, filme que marcou minha vida foi um filme chamado A Noite Sonhamos, que era um filme eu tinha 10 anos de idade, foi Cornel White e Mary Oberon. Mary Oberon fazia o papel de George Sand e o Cornel White fazia o Chopin. Chopin. E até vou contar um episódio, talvez seja interessante. Eu verifiquei aquele filme, eu sei tocando piano, eu morava em Tietê, cidade pequena, não tinha escola de piano, acho que nem tinha piano na cidade, né? Mas eu insisti tanto com meu pai para me colocar numa escola para aprender a tocar piano, que ele me botou numa escola de datilografia. E eu aprendi a datilografar com 10 anos de idade, né? Tirei um diploma, mas eu batia lá na Velha Underwood como se fosse pianista, né? E naquele tempo, o curso de datilografia era indispensável. Nós estamos encerrando. Os jovens brasileiros estão nos ouvindo e esperando uma palavra do nosso presidente da República a essa juventude que será o futuro do Brasil. Por favor, presidente. Otimismo, viu? Acho que esta é a palavra-chave. Porque nós no Brasil, lamentavelmente, temos a mania de ser pessimistas com um Brasil grandioso como ele é, com potencialidades extraordinárias. E eu digo isto porque nos vários encontros internacionais que eu participo, eu vejo o entusiasmo que os estrangeiros têm com o nosso país. Então nós temos que ter otimismo, especialmente os jovens. Os jovens têm que ser otimistas e, naturalmente, ajudar a construir um Brasil cada vez melhor. Há muita coisa por fazer ainda. Portanto, aos jovens que estão nos ouvindo, vocês terão uma tarefa monumental, mas muito preciosa para os próximos tempos. Presidente Michel Temer, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E este é o Data Vênia, um programa feito para você pela Rede TV. Agradecemos a presença do presidente e convidamos você para que estejam conosco no próximo ano, no Data Vênia, conversando sobre a justiça e os seus personagens no Brasil. Até lá!